como identificar e se libertar de um relacionamento tóxico, são 5 etapas necessárias. Você sente que algo está errado, mas não consegue explicar exatamente o que. Você já saiu de uma conversa achando que o problema era você, mesmo tendo ido ali apenas para falar do que estava sentindo? Existe uma confusão que começa pequena, um incômodo que você ignora, uma sensação de que precisa medir palavras, de que qualquer coisa pode virar discussão. Você começa a pisar em ovos, começa a se explicar demais, começa a pedir desculpas por coisas que nem sabe se realmente fez. E o mais perigoso é que isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, você vai se adaptando, né? Vai diminuindo reações, vai relevando comentários que antes te machucariam, vai se convencendo de que talvez esteja exagerando. Relacionamentos tóxicos não começam com agressão, começam com conexão intensa, com promessas, com sensação de destino, e quando você percebe, já está emocionalmente envolvida demais para enxergar com clareza. Hoje você vai entender como identificar a toxicidade invisível e conhecer as 5 etapas reais para se libertar sem se perder ainda mais. Porque sair não começa com coragem, começa com consciência. Antes de falar em libertação, precisamos falar de definição, porque muita gente só chama de relacionamento tóxico aquilo que envolve gritos, agressões explícitas ou humilhação pública. Mas a toxicidade mais perigosa é silenciosa. Não é só a briga constante, não é só agressão verbal, é um padrão repetitivo que gera confusão, diminuição da autoestima e dependência emocional. Você começa a duvidar da própria percepção, começa a se sentir menor, começa a acreditar que talvez o problema esteja na sua sensibilidade. Enquanto isso, a dinâmica se repete. Existe um ciclo muito claro: idealização, tensão, conflito, reconciliação. No início, você é colocada em um pedestal. Depois surgem pequenas críticas. A tensão cresce, o conflito explode. E então vem a reconciliação intensa, pedido de desculpas, promessas, momentos bons que parecem compensar tudo. E é exatamente essa intensidade que prende você. O que prende você não é só a dor, é o alívio depois dela. O cérebro se apega ao contraste. A dor dói, mas o alívio parece amor. E quanto mais esse ciclo se repete, mais difícil fica sair. Agora pense com honestidade. Você está em um relacionamento imperfeito, ou dentro de um padrão que está corroendo sua confiança pouco a pouco. O sinal mais forte de um relacionamento tóxico não está no que ele faz, está no que está acontecendo com você. Você mudou seu jeito para evitar conflito? Parou hobbies que antes te davam prazer? Se afastou de amigos porque era mais fácil do que explicar ou discutir? No começo, parece adaptação, parece maturidade. Parece ceder um pouco para manter a harmonia, mas aos poucos você começa a deixar partes suas para trás. Você fala menos do que pensa, expressa menos do que sente, se posiciona menos do que gostaria. Relacionamentos tóxicos corroem identidade gradualmente. Não arrancam tudo de uma vez, vão desgastando. Você começa a se reconhecer mais na versão que tenta agradar do que na versão autêntica que você era antes. E quando olha para trás, percebe que já não sabe exatamente onde ficou aquela mulher segura, espontânea, confiante. Você não percebe quando está perdendo a si mesma. Só percebe quando quase não se reconhece. Se você sente que sua essência está encolhendo para caber na relação, isso não é crescimento. É alerta. Agora eu quero que você se pergunte com coragem: quem você era antes dessa relação? E quanto dessa pessoa ainda está viva hoje? Se você já percebeu que está em um relacionamento tóxico e ainda assim sente dificuldade de sair, isso não significa fraqueza. Significa que existe um mecanismo psicológico muito mais profundo funcionando. Relacionamentos tóxicos criam algo chamado trauma bonding, um vínculo emocional baseado em ciclos de dor e recompensa. Você sofre, depois recebe carinho, é machucada, depois recebe promessa, é desvalorizada, depois é colocada novamente no centro. Esse padrão ativa o sistema de recompensa do cérebro. O alívio após a tensão
gera uma sensação intensa de conexão, e o cérebro começa a buscar aquele momento bom com ainda mais força. É o reforço intermitente, não é carinho constante. É carinho imprevisível, e isso vicia. Você não está presa só pela dor. Está presa pela expectativa de que volte a ser como no começo. Existe também o medo do vazio. O medo de recomeçar, o medo de admitir que investiu tempo demais em algo que está te ferindo. Então você permanece, não porque esteja feliz, mas porque sair parece ainda mais assustador. Agora, me responde com sinceridade. Você está ficando porque ama, ou porque tem medo do que sente quando pensa em ir embora. Etapa 1. Pare de negar o padrão. Libertação começa com honestidade brutal. Enquanto você trata cada episódio como algo isolado, você mantém a esperança intacta. Foi só hoje. Ele estava nervoso. Eu também errei. Só que, quando você começa a olhar com distância, percebe que não são episódios soltos. É um padrão. Não é um dia ruim. Não é uma fase, é uma dinâmica repetida. O que se repete não é acidente. É dinâmica. Negar o padrão é uma forma de autoproteção, porque admitir que ele existe dói. Significa reconhecer que talvez aquilo que você chama de amor esteja sustentado por desgaste constante. Você precisa parar de analisar apenas a última briga. Olhe para a sequência, para o histórico, para a frequência, para o impacto emocional acumulado. Se você sente a mesma dor, pelas mesmas razões, mais de uma vez, isso não é falha momentânea, é estrutura. Essa etapa exige coragem interna, não para confrontar o outro, mas para parar de mentir para si mesmo. Agora eu quero que você pense com clareza. Se nada mudar, você aceita continuar vivendo exatamente como está? Etapa 2. Reconstrua a sua percepção. Depois de reconhecer o padrão, o próximo passo é recuperar algo que talvez tenha sido enfraquecido sem você perceber, sua própria percepção. Relacionamentos tóxicos confundem. Você começa a duvidar da sua memória, da sua interpretação, da sua sensibilidade. Então, antes de qualquer decisão grande, você precisa reorganizar sua clareza interna. Comece registrando fatos, não emoções, não justificativas. Fatos. O que foi dito, o que foi feito, como você se sentiu naquele momento. Quando você coloca no papel, o padrão deixa de ser sensação e vira evidência. Pare de justificar o injustificável. Se algo te machuca repetidamente, não é exagero, é informação. Confie na repetição. Um erro isolado pode ser humano. Um comportamento recorrente revela estrutura. E, talvez o mais importante, volte a ouvir sua intuição. Aquela voz que dizia no começo que algo parecia estranho. Aquela sensação no estômago que você ignorou. Reconstruir sua percepção é fortalecer sua base, porque enquanto você duvida de si, depende emocionalmente da versão do outro. Agora me diga com sinceridade. Você está enxergando a realidade, ou ainda está tentando encapsular na narrativa que gostaria que fosse verdadeira? Etapa 3. Reduza a dependência emocional. Você não sai de um relacionamento tóxico apenas decidindo terminar. Você sai quando reduz o poder emocional que ele tem sobre você. Dependência emocional não significa que você é fraca. Significa que seu mundo ficou pequeno demais, que grande parte da sua validação, rotina e esperança passou a girar em torno dessa pessoa. Quanto menor o seu mundo, maior o poder do vínculo tóxico. Então a libertação começa com expansão. Retome hobbies que você abandonou, reative amizades que foram deixadas de lado. Crie compromissos que não envolvam essa relação. Construa pequenas rotinas que sejam só suas. Não é sobre fingir indiferença, é sobre reconstruir autonomia. Quando sua vida volta a ter múltiplas fontes de significado, o relacionamento deixa de ser o centro absoluto. E quando ele deixa de ser o centro, o medo de perder começa a diminuir. Essa etapa é silenciosa. Não envolve confronto, envolve fortalecimento interno. Agora reflita com honestidade. Se essa relação terminasse hoje, você teria uma base emocional para se sustentar. Ou sente que tudo desmoronaria junto? Etapa
4. ESTB, ELE, a limites, R, E e S. Depois de fortalecer sua percepção e reduzir a dependência, chega um momento de se posicionar não para provocar, não para testar, mas para alinhar a realidade com aquilo que você decidiu internamente. Limite não é convencer, não é discutir até o outro concordar, não é explicar 20 vezes por que você está certa. Limite é comunicar com clareza e sustentar a posição mesmo quando houver desconforto. Você pode dizer: eu não aceito ser desrespeitada dessa forma. Ou, se isso continuar acontecendo, eu não vou permanecer nessa situação. Simples, direto, sem ataque, sem grito. O verdadeiro teste não está na sua fala, está na reação dele. Se houver respeito, mesmo com o incômodo, existe espaço para maturidade. Se houver intensificação, culpa, ameaça ou manipulação, isso é informação. Limite revela caráter. E aqui está algo essencial. Limite só é limite quando é sustentado. Se você comunica e depois recua na primeira pressão, o padrão se fortalece. Etapa 5. Planeje sua saída emocional ou física. Libertar-se de um relacionamento tóxico não é um ato impulsivo, é um movimento estratégico. Muitas pessoas anunciam o término no auge da dor e acabam voltando no auge da saudade. Porque sair exige mais do que decisão emocional, exige preparo. Sair exige mais estratégia do que coragem. Se você percebe que a relação não tem espaço para mudança saudável, comece a se organizar, fortaleça sua rede de apoio, reative vínculos familiares e amizades que possam oferecer sustentação emocional. Avalie sua independência financeira, organize sua rotina para que ela não dependa exclusivamente da presença dele. E talvez o mais importante, prepare sua mente para a abstinência emocional que virá, porque ela virá. Quando você rompe um ciclo tóxico, o cérebro sente falta da intensidade. Sente falta do drama, do alívio, da reconciliação. A saudade não significa que era saudável. Significa que havia condicionamento. Não saia para provar nada. Saia para se preservar. E se decidir permanecer enquanto observa mudanças, faça isso com clareza e prazo interno, não com esperança infinita. Agora reflita com maturidade. Você está esperando que ele mude? Ou está começando a se preparar para escolher você? Existe uma parte da libertação que quase ninguém fala. O silêncio depois. Quando você sai de um relacionamento tóxico, não sente apenas alívio, sente vazio, sente saudade, sente dúvida. Às vezes, sente até culpa por ter ido embora. Isso não significa que você tomou a decisão errada. Significa que seu cérebro estava condicionado ao ciclo. Você estava acostumada à intensidade, à montanha-russa emocional. A tensão seguida de reconciliação. Quando isso acaba, o sistema nervoso estranha a calma. É a abstinência emocional. A mente começa a romantizar o passado. Lembra dos momentos bons. Minimiza os episódios dolorosos. Cria a ilusão de que talvez não fosse tão ruim assim. O vazio não significa que você tomou a decisão errada. Significa que está rompendo um ciclo. Essa fase exige firmeza interna, não para ignorar sentimentos, mas para entender o que eles representam. Sentir falta não é prova de que você deveria voltar. É prova de que você esteve envolvida. Agora pense com sinceridade. Você prefere o desconforto temporário da reconstrução ou a dor recorrente da repetição? Se você anda confusa, talvez não esteja sensível demais. Talvez esteja vivendo algo que te desorienta. Relacionamentos tóxicos não te quebram de uma vez. Eles te desgastam aos poucos. Mexem na sua percepção, na sua identidade, na sua confiança, e quando você percebe, já não sabe mais se a voz que te critica vem dele ou já está dentro de você. Hoje você viu que libertação não começa com um término impulsivo. Começa com clareza, com a coragem de reconhecer padrões, com a decisão de reconstruir sua percepção, com a escolha de reduzir dependência, com a firmeza de estabelecer limites, com a estratégia de sair quando necessário. Você não precisa se odiar por ter ficado, precisa aprender por que ficou. Agora a pergunta mais importante:
Você está lutando pelo amor ou lutando para sobreviver emocionalmente? Se esse conteúdo fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho clareza. Não é apenas uma frase, é um compromisso consigo mesma. Inscreva-se se quer fortalecer sua mente e nunca mais ignorar sinais que te enfraquecem. Compartilhe com alguém que talvez esteja vivendo isso e ainda não consegue nomear. Libertar-se é difícil, mas permanecer perdida em si mesma é ainda mais.